Brasil é um país pouco letrado na média, em comparação com a Argentina, o Chile, o Uruguai, por exemplo, ou Portugal, né? Um país que hábitos de leitura não são assim tão fortes. Então, você não tem o número de publicações ou de jornais, ou de uma relevância ou de uma dimensão compatível com a população do país, né? Ao mesmo tempo, tem uma música popular riquíssima, que é poesia de alta qualidade, que você pode colocar, muitas vezes, junto com os poetas do livro. Vinícius de Moraes, poeta do livro, se tornou autor de sucessos da Bossa Nova, que circulou o mundo e que, como é sabido, a certa altura só os Beatles vendiam mais do que as músicas de Tom e Vinícius. E para resumir, no Brasil é que acontece coisas desse tipo, né? No fundo é o popular e o erudito. O livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, diz que nós somos uma sociedade onde o que é público e o que é privado se misturam muito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático e bem cotidiano. As sociedades, em geral fora do Brasil, o Brasil é um caso bem particular. Você chama as pessoas, quando você está numa relação pública, pelo sobrenome, que é um nome público. E você chama pelo primeiro nome, por um apelido, aquelas pessoas que são próximas, muito próximas, familiares, etc. Nós chamamos as pessoas públicas por nomes familiares, né? Os políticos, todos têm que ser convertidos num nome familiar. Assim como a seleção brasileira, por exemplo, houve um tempo em que todas as seleções, os nomes, todos são sobrenomes, as escalações de todas as seleções conhecidas do mundo ocidental é de sobrenomes. E aí entra a seleção brasileira, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, entendeu? Como se a gente tivesse que ter heróis que são públicos, mas que tivessem que a gente sentir como familiares. Mas isso no Brasil tem um aspecto ambíguo, onde a coisa pública é tratada como coisa privada, né? O interesse público é, vamos dizer, engolido pelo interesse particular, privado e tal. O espaço público ele está completamente o tempo todo sob a mirada do interesse privado, né? E os poderes políticos inteiramente lenientes para esta sanha do interesse particular sobre a coisa pública. Sou daquelas pessoas, de grupo de pessoas, que vê o impeachment como uma forma de mascarar a generalidade dessas práticas na política e atribuir a um grupo, a um governo, para dessa maneira reconstituir a ordem estabelecida, põe ordem entre aspas, e na verdade deixar tudo como está. Então, por isso a pergunta é sobre o fato de que, por um lado, nós estamos passando por grandes transformações, por outro, há um esforço enorme de fazer com que essas transformações não transformem o país.